Mas na mesma semelhança de uma faculdade, há muita dedicação, queima-se muitas pestanas, há muito trabalho, há muita reflexão, há muita oração, mas tem um diferencial que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Diferentemente de uma faculdade secular, o seminário ele tem uma batalha no mundo espiritual. Os demônios não querem ministros cheios da Bíblia, conhecedores da verdade. E eu costumo dizer que há uma graça diferenciada no ambiente de seminário. Porque quem vem a um seminário teológico vem com o coração aberto, com a alma escancarada, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ensina-me a mim e envia-me para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quando Deus encontra alguém que tem essa disposição, há uma atmosfera espiritual diferente. E há mesmo. Quem fez o curso médio, quem fez o curso básico, ou bacharel, ou mesmo os professores, sabe disso. Há uma atmosfera, há um clima diferente. Por quê? Porque é um ambiente onde todos estão focados num único objetivo, que é aprender a palavra do Deus vivo e ser útil na expansão do reino do Deus vivo e edificar a igreja do Deus vivo. E diante disso, irmãos, talvez você diga: pastor, então quer dizer que as trevas se levantam? Sim, irmão, e muito. Por quê? Porque ele não quer, o diabo, que possamos crescer na fé. Mas eu quero te dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aqueles que Deus separa para essa obra têm uma unção diferenciada. Por quê? Porque a presença do Todo-Poderoso estará sobre eles. E faremos a obra, batalharemos as batalhas, enfrentaremos os inimigos e com certeza, pela graça e misericórdia de Deus, prevaleceremos e venceremos, porque não é na nossa força, mas é na força do Senhor que fazemos o que fazemos. E é para a glória dEle. Então, amados, hoje é uma noite especial, é uma noite especial. Os familiares sabem o quanto os nossos irmãos se dedicaram, se esmerilharam, se esforçaram, choraram e lutaram, mas estão aqui recebendo nessa noite esse presente das mãos do Senhor. E nós, professores, não temos outra coisa a não ser celebrar juntos, porque não há mais nada que se compare a alunos que queiram aprender. E há uma alegria incontida no nosso coração, e eu gostaria de deixar essa palavra para a igreja, para os professores, e principalmente para os formandos. Um texto que para mim é o texto predileto da minha vida. É o texto que sacudiu as minhas estruturas. Toda a palavra de Deus ela é importante. Toda a palavra de Deus ela é relevante. Toda a palavra de Deus ela é útil e é poderosa. Mas eu tenho certeza que Deus se revela para você diferente do que se revela para mim. A maneira que Ele vai ministrar na sua vida é diferente da maneira que Ele vai se revelar na minha vida. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos um texto predileto, ou alguns textos que marcaram a nossa caminhada com Deus. Se eu te perguntar agora aqui, alguns vão dizer um texto de João, outros vão falar um texto de Salmos, outros vão falar um texto de Isaías, de Gênesis. Vão falar de uma personagem ou de um personagem bíblico que marcou a sua vida, que te deu um novo panorama. E é assim na nossa caminhada. E hoje eu quero deixar aqui como orador da noite esse texto de edificação para toda a igreja, que se encontra no livro de Josué. Livro de Josué. Esse texto, quando eu estava no segundo ano do seminário, eu fui poderosamente ministrado por um pastor que veio de Brasília. Eu estava passando por dias difíceis, dias em que mesmo fazendo teologia eu estava me sentindo fraco, eu estava perdendo vigor, e dentro de mim estava tendo uma crise muito grande, porque eu falava: meu Deus, como pode? Eu estou num seminário teológico, eu estou me preparando para expandir o reino pela graça de Deus, eu estou me preparando para ser um instrumento de Deus, e agora eu estou tão fraco.
Eu não estou tendo força para ler a Bíblia. Eu não estou tendo força para jejuar. Eu não estou tendo força para ir à igreja. Eu não estou tendo pouca força para vir ao seminário, para me aplicar aos livros. E dentro de mim eu comecei a lutar. Eu falei, Deus, muda essa história. Porque eu não me converti para retroceder. Eu me converti para avançar. Então, Senhor, socorre-me, ajuda-me, ampara-me. Talvez você esteja dizendo hoje assim. Eu não sei o que Deus tem falado à sua vida. Eu não sei como tem sido a sua história, mas eu quero te dizer, olhe para Jesus Cristo e Ele mudará a sua história a cada dia. Olhe para Jesus Cristo e Ele revigorará as tuas forças. Olhe para Jesus Cristo e Ele alinhará o teu coração, a tua mente ao coração dEle. Jesus é a resposta da nossa vida. Ele é a resposta da nossa caminhada ao novo convertido. Ele é a resposta da nossa vida no nosso casamento. Ele é a resposta da nossa vida nos momentos de ministério. Ele é a resposta da nossa vida quando as ondas se levantam, quando os ventos sopram, quando a tribulação vem, porque Ele é o autor da vida. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Ele é o Eterno que nos redimiu, que nos salvou, que nos libertou. E Ele tem poder de nos segurar nas mãos dEle. Confie nele. Confie na palavra dEle e se entregue totalmente ao Senhor. Enquanto eu passava por aquele caos na minha existência, e ninguém percebia disso. Porque eu não estava indo para os bares, eu não estava literalmente negando a fé, mas eu estava fraco, estava perdendo a intensidade. Alguns pecados já estavam sendo cogitados na minha mente, no meu coração, e eu comecei então a ficar fraco. Mas dentro de mim eu lutei, falei, Senhor, socorre-me, Senhor. E eu fui num sábado para o seminário como era praxe, no meu 2º ano. E quando chego lá, a nossa querida professora Hélia Tonini, esposa do pastor Enéas Tonini, disse assim na aula de missões, nunca mais me esqueço, irmãos. Irmão, guarda o teu coração diante de Deus. Guarda a tua alma diante de Deus. Porque muitas vezes Deus marca encontros conosco em momentos que nós não imaginamos. Momentos conosco como foi na vida do Marcos, em que ele orou, pediu e Deus deu a ele um sonho e uma visão. Irmãos, talvez vocês não entenderam tão bem o testemunho dele, mas eu quero te dizer que ele saiu da igreja e ficou 19 anos distantes. E depois de 19 anos ele me procura dizendo, pastor, o senhor me recebe de volta? E ali nós nos abraçamos e choramos e falamos, claro filho, até hoje eu orava por você e por sua família. E hoje ele está aqui celebrando essa noite de vitória. Irmão, conserve a tua alma diante de Deus. Conserve a tua fé em Deus. Conserve o teu coração em Deus. E mais cedo ou mais tarde, ou num sonho, ou numa revelação, ou numa vigília, ou num culto, como dessa noite de formatura, o Senhor marcará um encontro com você. E a presença do Todo-Poderoso invadirá a tua vida, queimará o teu coração, mudará a tua história, e direções, como foi na vida da Camila, virá sobre você e sobre mim. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Naquela manhã de sábado, numa aula de missões, e com todo respeito, as nossas aulas eram aulas simples, mas aulas boas. A irmã Hélia Tonini era uma professora piedosa, mas não eram aquelas aulas que nos faziam se encantar. Mas ela foi até ali, e ela disse, queridos alunos, hoje a gente vai fazer diferente. Tem um pastor aqui que vai falar conosco. E veio o pastor Vilarindo, de Brasília, e deu-nos a aula. E o texto que aquele homem leu transformou a minha perspectiva de vida. Eu entendi que eu estava sutilmente permitindo com que o pecado aflorasse na minha vida. Eu entendi naquela noite, ou melhor, naquela manhã, porque era sábado de manhã, que eu estava tendo escolhas ruins, motivações ruins, e ninguém sabia disso. Mas Deus sabia, e por isso eu estava retrocedendo, sem que ninguém visse que eu estava retrocedendo.
Mas o Altíssimo naquela manhã foi até o meu encontro. E parecia que não tinha mais ninguém naquela classe. E o texto que o pastor Viralindo citou e leu, transformou a minha vida daquele dia em diante. E esse texto passou a ser um lema da minha vida e do nosso ministério. O texto é esse, Josué capítulo 3, versículo 5. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo. Josué 3:5. Eu vou ler na versão NVI, mas gostaria que os irmãos lessem nas suas versões mesmo. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluias. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Quero orar com vocês. Feche os olhos e peçamos ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Amado e soberano Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por essa noite de formatura. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado por meio da Tua palavra ao longo dos séculos e milênios. Continua a fazer com que a Tua palavra, que é viva e eficaz, continue sendo pregada e anunciada pelos Teus servos e crida e praticada pela Tua igreja. E que juntos possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e ver a Tua mão fazendo maravilhas em todos nós, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. Essa instrução de Deus é a instrução que faz com que entendamos realmente aonde estamos e aonde Deus quer que possamos ir. Esse texto é uma instrução de Deus na vida de Josué, e Josué passando ao povo de Deus. Era uma ordem porque eles estavam prestes a conquistar Canaã. Canaã significa as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quais são as bênçãos de Deus que Deus separou para a vida de cada um de nós? Quais são os dons que Deus nos deu? Quais são as vitórias que Deus já nos concedeu? Quais são as conquistas que Deus já preparou para a sua igreja e para cada um de nós individualmente? É um mistério. Nenhum de nós sabemos o que Deus tem para nós, a não ser que o Senhor nos mostre por revelação ou por profecia. De um modo geral nós não sabemos, mas uma coisa sabemos: que o Senhor diz na sua palavra que Ele tem sonhos bons para nós, que Ele tem planos bons para nós, que Ele tem uma Canaã para nós conquistarmos, que Ele tem gigantes para que possamos, por meio dEle, no poder dEle, fazer com que esses gigantes caiam derrotados em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que em Jesus somos mais do que vencedores. Em outras palavras, Deus tem vitórias para nós, Deus tem conquistas para nós, Deus tem bênçãos para nós, mas Deus nos pede algo. Deus nos pede algumas coisas. E essa instrução aqui que Deus deu a Josué e ao povo naquela noite, naquela manhã de sábado, eu entendi por meio do pastor Viralindo. Eu já tinha lido esse texto muitas vezes, mas ali eu entendi que para eu mudar de vida, bastava eu mudar o meu coração, a minha maneira de pensar. E o que eu bastava era eu assumir o quê? O papel que Deus deseja para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Quantas são as vezes que a gente está naufragando na fé? E aí nós nos perguntamos: mas por que, Senhor, eu estou naufragando?
Por que as coisas estão dando errado? Por que eu não estou conseguindo ser efetivo naquilo que o Senhor tem para mim? A resposta, muitas vezes, irmãos, é porque muitas vezes o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. Quando nós alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, as mãos do Todo-Poderoso começam a serem movidas sobre a nossa vida. E Deus começa a trabalhar. E Ele começa a fazer o quê? O que Ele faz de melhor. E o que Deus faz de melhor? Aqui o texto está dizendo que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso Deus, Ele é especialista em fazer maravilhas. Lá em Isaías 9,6 diz que um dia nasceria um menino, que o governo estaria sobre os seus ombros, e o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é essa pessoa que é maravilhosa. E tudo que Ele faz é maravilhoso. Aonde Ele toca é espetacular. E quem toca nele recebe virtudes da parte dele. Aleluia! Olha que coisa fantástica. Você não segue a um Deus de barro, de madeira, de bronze, de ouro, de cristal. Você segue o Deus que é maravilhoso. Pense nisso. O seu Jesus, o meu Jesus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o nome dele é maravilhoso, porque ele faz maravilhas. Diga para o irmão que está do teu lado: o seu Jesus, o meu Jesus é maravilhoso, ele faz maravilhas. Professores, nosso Jesus faz maravilhas. Formandos, o nosso Jesus, o nosso Deus faz maravilhas. Aleluia. Ele quer fazer maravilha na nossa vida. Ele deseja fazer maravilha. Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Ele cura no tanque de Betesda, depois de tantos anos, o homem que não tinha cura nenhuma. Ele curou cegos, curou mudos, surdos. Ele fez coisas extraordinárias na natureza, ressuscitou. Em outras palavras, o nosso Deus é especialista em fazer maravilhas. Pastor, eu tenho que ter uma expectativa de que Deus vai fazer maravilhas na minha vida? Sim, claro. Sim, tem essa alta expectativa, irmão. Não depende de você, nem depende de mim, depende dele. Ele ama fazer maravilhas. A cada dia o sol nasce, se põe, a lua vem, o cuidado de Deus vem, é uma maravilha. A cada dia você recebe saúde e provisão de Deus, do Deus Todo-Poderoso e Provedor, é maravilha. A cada dia você recebe livramentos que sabe e outros que nem imagina, são maravilhas. Em momentos de enfermidade, em momentos de dor, Deus continua fazendo maravilhas. Aleluias. Mas Ele nos pede algo. Ele nos pede algo. E o que Ele nos pede? Ele nos pede uma coisa, o texto está dizendo. O que Ele nos pede, igreja? O que Ele nos pede? Vamos ver se os formandos estão afiados. Santidade. A única coisa que Deus nos pede foi um imperativo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ele não poderia fazer maravilhas e depois pedir santidade? Poderia ou não poderia? Poderia, claro que poderia. Deus poderia fazer maravilhas e depois pedir para nós santidade, não é? Mas aí vem cá, será que nós, na nossa índole humana, limitada, na nossa muitas vezes índole que é pecadora, será que nós iríamos nos santificar? Possivelmente não. Se Deus realiza maravilhas sem nos pedir um preço, possivelmente a gente não teria motivo para melhorar. E Ele pede-nos então: santifiquem-se, santifiquem-se, porque depois que você me der atenção àquilo que eu te peço, eu vou mostrar o meu poder sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu povo. Aleluias.
E aqui, irmãos, a gente entende pelo menos 3 tempos da santidade. 3 tempos. Porque aqui, em primeiro lugar, era o tempo em que se pratica a santidade e exercita ela pela fé. Quando nós escolhemos seguir a santidade ou aceitamos a santidade, nós devemos aceitá-la por um ato de fé. É pela fé. É algo como que dizendo assim: sim, Senhor, eu acredito na tua palavra. Sim, Senhor, eu acredito na tua intervenção. Sim, Senhor, eu acredito que os teus pedidos são melhor para mim. Então, em primeiro lugar, é o tempo em que aceitamos a santidade como um ato de fé. Pai, segurem os filhos. Eu não sei, não é praxe soltarem as crianças antes do término, mas segurem os filhos, por gentileza. Eu sei que, é um momento muito sagrado. Nós somos uma igreja que gostamos de dar muita atenção a esse momento. E qualquer desatenção, sentem, Jonathan, senta do lado da mamãe. E qualquer desatenção rouba-nos a palavra. Pais, por gentileza, eu peço. Como eu disse, não é praxe o departamento infantil soltar as crianças antes do término da mensagem. Amém? Voltando. O primeiro tempo da santidade é o primeiro tempo baseado na fé. O que é a fé? É a confiança em Deus. É dizer sim, eu acredito em Deus. Eu queria te fazer uma pergunta para todos nós. Em quem nós temos acreditado? Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos depositado a nossa alma? Se a sua resposta é em Jesus Cristo e na palavra de Deus, aleluia, você é um daqueles que batalham pela fé santíssima. Você é um desses que já está se dispondo pela fé a escolher o caminho da santidade. E quem escolhe a santidade, segundo Josué 3,5, amanhã, presta atenção, amanhã o Senhor faz maravilhas. É um ato de fé. É um ato de fé. Segundo tempo, é o tempo pela qual nós devemos praticar a manutenção dessa fé. Como assim, pastor? Olha que interessante. Esse episódio aqui de Josué 3,5 era o episódio aonde eles já tinham recebido as leis. Então, diante de uma perspectiva judaica, para que um judeu se santificasse, ele teria que ir no tabernáculo, teria que fazer os rituais cerimoniais de purificação, de lavagem. Então, quando Josué disse essa instrução, guiado pelo Espírito Santo ao povo, não dava tempo para eles irem no tabernáculo, todo mundo. Mas dentro do coração deles, como eles creram, na manhã seguinte, com certeza, a roupa deles já estavam prontas e passadas, porque eles amanheceriam e eles iriam sim para o tabernáculo, porque eles falariam, não, eu fiz um voto com meu Deus ontem, de todo o coração, em fé, e agora eu irei praticar essa fé, aleluias. O segundo tempo, é esse tempo da manutenção da fé, que no Velho Testamento as leis cerimoniais limpavam-nos, e no Novo Testamento, pastor, é o arrependimento, é aquele momento em que nós nos vestimos com roupas novas e nos despimos das roupas do pecado. Ó, queridos, como isso é importante. Essa fé que nasce no nosso coração, ela é importante de ser praticada paulatinamente por atos que demonstram que essa fé é real. Atos de fé, piedade, demonstração e zelo. Vestes novas. E aí surge uma outra pergunta. O que temos feito
por nossa fé? O que temos praticado por essa fé que um dia cremos? Quais são os nossos atos? O povo de Deus aqui tinha dado um passo em direção à santidade, porque eles queriam ver amanhã o Senhor fazendo maravilhas. Então eles praticaram o primeiro tempo, que é o tempo que se pratica a santidade pela fé. Eu serei do Senhor, eu serei do Deus de Israel. Mas eles agora estavam prontos também a darem passos em direção a isso, porque eles estavam dizendo: eu terei passos práticos em direção a essa vida de santidade. Eu irei ao tabernáculo, e no Novo Testamento ali a linguagem é: eu irei à igreja, eu irei ao culto de oração, eu irei à vigília, eu irei, porque irmãos, o fato de se formarmos num seminário teológico não diz muita coisa se nós não estivermos tendo uma manutenção da fé constante. E o terceiro e último passo que a gente entende aqui é o tempo da santidade gerada na consciência. Ou seja, a santidade gerada em nós, na nossa alma, por um sentimento de pertencimento. Olha que interessante. Quando a gente diz assim: santificai-vos, a gente está dizendo: sim, Deus, eu quero crer na tua palavra, eu quero crer no teu nome. Sim, Deus, eu quero praticar os teus mandamentos. Mas tem uma nova pergunta também aqui: a quem nós pertencemos? Aleluias! A quem nós pertencemos? De quem é a tua alma? De quem é as nossas almas? Para quem fazemos o que fazemos? Para quem devotamos tanto trabalho? Em outras palavras, a quem pertencemos? Essa santidade tem a ver com isso, porque a palavra santidade significa separação. Em outras palavras, é uma consciência de que agora eu, você, nós somos do Deus vivo e poderoso, que nós pertencemos a Ele. Em outras palavras, somos dele. Somos para a glória dele, existimos para a alegria e para o louvor dele. Se ele não estiver no controle das nossas vidas, não tem sentido existir, não tem sentido fazer, não tem sentido aprender e não tem sentido a obra de Deus. Mas quando pertencemos a ele, e ele pertence a nós, e nós somos propriedade dele, povo dele, santos para a glória dele, aleluia. Estamos dizendo em outras palavras: faça maravilha, Senhor, porque aqui é o teu povo, aqui é a tua morada, aqui é a tua igreja, aleluias. E é nessa hora que a igreja exalta o nome dele, que os ministros servem para a glória dele, e que tudo que é feito para a honra, para a glória e para o louvor do nome dele. Queridos alunos formandos, deixo essa palavra a vocês, ao Marcos, a Camila, que tiveram 3 anos, afincos, dedicados, e ao Raimundo, que ficou durante 5 anos. Que a santidade do Senhor seja o lema da vida de vocês, para que vocês vejam o Senhor fazendo maravilhas a cada dia, segundo as mãos do Todo-Poderoso. Deixo essa palavra aos professores, que eu sei que é fruto do que um dia plantamos em santidade, hoje estamos colhendo para a glória do Senhor. E para a igreja, se você quer um ministério feliz, um ministério frutífero e realizado, e quer ver as maravilhas de Deus na sua vida, faça uma escolha à santidade. Faça uma escolha pela fé, como manutenção da fé e como pertencimento, dizendo: Senhor, eu vou me santificar, eu vou me separar, e eu vou ser totalmente do Senhor, para aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida. E aí se prepare, porque Deus vai fazer como Ele quer, e Ele vai realizar maravilhas da forma dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. O que é maravilhas, pastor?
são coisas inexplicáveis, aonde o eterno trabalha na nossa existência. Deixe Deus fazer o que Ele bem entender na sua vida. Se Ele quiser te usar com dom poderosamente sobre a terra, que assim seja. Se Ele quiser te usar como um grande empresário, que assim seja. Se Ele quiser te usar como um grande instrumento nas mãos dEle, ensinando o povo, pastoreando, pregando o Evangelho, que assim seja. Mas o importante é que as maravilhas do Eterno estejam sobre todos nós agora e para sempre. Querida e amada Igreja Batista Missionária, que durante esses 6 anos, e agora entramos no 7º ano, hoje a gente está colhendo o fruto das orações e da santidade. Eles estão aqui, porque nós oramos por eles. Os professores se mantiveram de pé, porque a igreja orou por todos nós. E que o nome do Senhor seja para sempre honrado e engrandecido. E que as nossas vidas sejam usadas das mãos dEle como Ele deseja. Que aquele que é o maravilhoso continue fazendo maravilhas na nossa igreja e no nosso seminário, agora e para sempre. Amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, boa palavra para estarmos meditando, refletindo e guardando em nosso coração. E dando continuidade à nossa celebração de formatura, nós vamos agora para a entrega dos diplomas, né? Então, agora é o momento tão esperado, né? Vocês terão aí apenas um certificado momentâneo e depois, então, estaremos confeccionando os diplomas e o histórico para os irmãos, para que os irmãos possam continuar em outro lugar ou, então, guardar com bastante carinho esse documento tão importante que vai marcar as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Então, quero dar aqui, né, o diploma para nossa irmã Camila. Tá? Aplauda ao Senhor. Nosso irmão Laerton vai estar entregando agora o diploma para Marcos. Amém. Irmão Marcos Viente, Deus abençoe. Nosso irmão professor José Osanildo, por favor. Tenha a honra para entregar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E agora nós teremos um momento muito solene, muito importante. Os médicos fazem juramento para cuidar dos seus pacientes, não é verdade? Diante de Deus. Os juízes também, quando chamam uma testemunha para testemunhar um crime, um fato importante, eles ali também juram, diante da Bíblia, que falarão a verdade, né? Então, nós também temos o nosso momento em que os nossos formandos vão se comprometer diante de Deus, diante da igreja, a divulgar, a semear a palavra de Deus e se comprometendo a ser um instrumento diante de Deus para a igreja, para a sociedade. Então, o irmão professor José Laerton vai estar fazendo essa parte conosco. Graça e paz, amada igreja. Amém? Quero pedir aos formandos que fiquem em pé, por gentileza, e levantem a mão direita. Amém?
Ao falar, vocês repitam comigo, por favor. Amém, queridos? Esse é o juramento dos formandos em teologia. Amém? Prometo, no exercício das minhas atividades, ser fiel às propostas sublimes, da fé cristã. Certo de que Deus me ajudará a cumprir este objetivo. Prometo empenhar-me com diligência e zelo em promover o reino de Deus em minha vida e na sociedade. Prometo esforçar-me por buscar a integração dos homens, comunicando-lhes a consciência, a mensagem cristã. De seus deveres para com Deus, para com a pátria e para consigo mesmo. Estou convicto de que assim fazendo, estarei promovendo os propósitos da teologia cristã, reconstruindo a ordem universal e restabelecendo na experiência humana o sentido de viver e viver para a vida eterna. E para isto, empenho o meu nome, a minha palavra, a minha honra e a minha fé. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso professor, amado irmão, ele é evangelista, formado, doutor em teologia, doutor em ministérios, né? Então, o nome do Senhor seja glorificado, é uma honra muito grande. Agora, para nosso encerramento, podem sentar, irmãos. Para encerrarmos essa cerimônia e darmos continuidade ao nosso culto, quero convidar o nosso amado professor, José Osanildo, para estar aqui. Ele vai fazer a nossa oração de encerramento. Amém? Amém. Obrigado, professora Aparecida. Amém. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor, amém. Vamos então orar ao Senhor. Eu quero pedir a gentileza, se você puder levantar. É uma noite de alegria, né? Amém? Todos nós, por esses irmãos, essa vitória, né, no rosto do pastor Rai, a gente vê que ferve no coração do pastor Rai, esse amor pelo ensino, né? E a obra do Senhor é isso, é no planeta Terra inteiro, e é maravilhoso essa visão de reino de Deus. O reino de Deus vai para fora aqui dessas paredes, né? E é bom poder estar participando com os irmãos desse momento. Estou muito feliz e agradecido. E repetindo a palavra de alguns professores, né? A igreja precisa de mestres, a igreja precisa de professores, precisa de dirigentes de ciclo de oração, precisa de obreiros, ministros de louvores. Então, no corpo de Cristo, cada um tem uma função. E é Deus que separa, escolhe. E esses irmãos vão ter o privilégio, estão tendo esse privilégio de aprender para ensinar, para doar, para servir. Vamos orar por eles e pelo seminário, né? Pela igreja, amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus e Pai, por essa noite maravilhosa. Te agradecemos por cada formando, em um nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta igreja batista missionária. Venha abençoar, Senhor, que em o nome de Jesus ela venha dar muito frutos, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa pastor Rai na presidência do Seminário Batista Missionário, em nome de Jesus, que venha continuar dando fruto
em o nome do Senhor Jesus. Fortalece a cada professor, a cada novo aluno que está chegando, que o Senhor irá enviar, cada aluno que está ainda aí estudando para se formar. Senhor, nós pedimos, derrama da Tua graça, derrama da Tua paz, do Teu amor em nossos corações. Nos dá, meu Pai, firmeza para prosseguirmos, para cada um prosseguir nesse objetivo, na caminhada, naquilo que o Senhor tem proporcionado e colocado no coração. Abençoa cada membro dessa igreja, cada irmão, cada irmã aqui nesta noite, que a Tua graça venha ser derramada sobre o coração e que saiamos daqui esta noite, Pai, plenos, cheios do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Rai, aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, para eu dar encerramento a essa parte, e teremos mais 10 minutos apenas para a ceia, e a gente vai concluir o culto. Mas eu queria, antes de oficialmente encerrar, estar verbalizando e oficializando que a partir de hoje, o colegiado dos professores, a parte docente do nosso seminário, nós temos agora o Raimundo Fabiano como ingressante, como mais um ao colegiado dos professores do nosso seminário. Amém? Glória a Deus, seja bem-vindo. E claro que o Marcos e a Camila sempre estarão servindo como estágios, professores estagiários, mas como é um praxe nosso, delegar o título de professor apenas após o bacharel. Então, enquanto isso, é estágio. Mas é claro que eu não vejo a hora da nossa irmã. A nossa irmã, inclusive, ela está se preparando para fazer agora pelo Metodista, né, irmã? Já está matriculada na Universidade Metodista para dar continuidade no seminário teológico pela Universidade Metodista, que possivelmente mais uma professora abençoada está sendo gerada aqui e um ministro abençoado com sua família. Amém? Então, oficialmente está encerrado a nossa cerimônia de formatura. Vamos dar uma grande salva de palmas ao Senhor.